execute every motherfucking last one of you! Ok, hoje nós estamos aqui no Cafofo da Notícia com o novo presidente do CNPq, professor Aragão, um técnico, um pesquisador, uma pessoa que está ocupando um cargo politicamente que deveria ser ocupado por político e até então sempre foi ocupado por indicações políticas. O Aragão, a sua trajetória de vida como profissional da física, começou quando? Como é que foi essa trajetória? Bom, eu fui aluno de graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Já entrei para o curso de Física e lá fiz o curso de graduação e o mestrado, também em Física, numa área já ligada à mecânica estatística. Depois eu fui para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde me doutorei. Meu doutorado foi na área de partículas e campos. Passei 2 anos como pós-doutor, 1 ano no CERN, Centro Europeu de Pesquisas Nucleares na Suíça, em Genebra, onde agora está se inaugurando o LHC, e no ano seguinte na Universidade de Paris. Voltei ao Brasil, isso em 1982, fui professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio até 92, e 93, e em 94 eu fui para a Federal do Rio de Janeiro, fiz concurso para titular e lá segui a minha carreira. Até hoje eu sou professor titular da universidade, no momento cedido ao CNPq. Já teve oportunidades outras no CNPq que tivesse uma pessoa assim tão técnica dentro do... Já? Na verdade, nos últimos anos, os presidentes do CNPq têm sido pesquisadores. Meu antecessor, Marco Antônio Zago, é um pesquisador da área biomédica. Ele também foi antecedido por outro pesquisador, Ernei Camargo, também da área biomédica. Antes dele, Esper Cavalheiro, Evandro Mir. Então o CNPq tem sido uma instituição em que os presidentes são pessoas da comunidade científica. São Mas sempre foram, desde da sua criação? Olha, o que eu me lembre, sim. Eu sou o 23º presidente do CNPq. E o primeiro presidente foi o almirante Álvaro Alberto, que era um homem ligado à tecnologia, era um professor, um cientista. E todos os presidentes, tanto quanto eu me lembre, foram sempre pesquisadores das mais diversas áreas. De física, eu acredito que eu tenha sido precedido por um único físico, que foi o professor Gerhard Jacob, do Rio Grande do Sul. Eu sou o segundo físico, mas nós já tivemos matemáticos, como Maurício Peixoto, Lindolfo de Carvalho Dias, muita gente da área biomédica, em suma, das mais diversas ciências. Durante esse período todo de estudante, professor, de doutorado e agora professor titular da universidade, você sempre teve uma convivência interagiu muito com o CNPq. Naquela oportunidade, você sentia as dificuldades que você sente hoje em ser presidente? Existe hoje para você, ficou mais claro as dificuldades do pesquisador? Olha, na verdade, nós sempre tivemos muito claro, né, que a principal dificuldade que os pesquisadores sempre tiveram no Brasil foi a questão da regularidade no financiamento, né, e também a disponibilidade de recursos para os seus projetos, né. Houve época, eu me recordo, 1992, por exemplo, foi um ano muito crítico, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo que faz um aporte muito importante para a área de ciência e tecnologia, ele atingiu o seu valor mais baixo, né? Então, a luta do pesquisador é sempre a busca de recursos para apoiar seus projetos, e a regularidade desses recursos é que é absolutamente essencial. Então, como pesquisador, a minha área em particular é uma área mais teórica,
E as minhas necessidades de recursos eram muito mais para fomentar a mobilidade, né, intercâmbios com outros países, para compra de bibliografia, computadores e tal. Mas o pessoal experimental, né, os cientistas de áreas experimentais que necessitam de equipamentos, esses realmente enfrentaram durante muito tempo grandes dificuldades. Agora, como presidente do CNPq, eu tenho um pouco a sorte de estar no momento em que o país dispõe de recursos para a área, né? Os orçamentos cresceram bastante ao longo dos últimos anos, um crescimento significativo. A nossa luta é justamente simplificar a burocracia, isso é uma coisa que sempre complica. Nisso também o CNPq avançou, porque agora a gente tem uma interface, digamos, com o pesquisador, que é uma interface eletrônica muito ágil, né, mas que sempre pode ser melhorada. E a questão da regularidade, quer dizer, você tem que ser capaz de prever. Então, ter editais que você sabe que vão sair numa determinada época do ano, com um montante de recursos adequado, esse é o grande desafio. É isso que a gente, como presidente agora, eu me preocupo muito mais com isso do que eu me preocupava como pesquisador, porque, como eu te disse, a minha área não é uma área tão demandante em termos de recursos. Mas eu tinha consciência, das conversas com meus colegas e obviamente, do dia a dia da universidade, dos centros de pesquisa, eu tenho consciência dos enormes desafios que o pessoal experimental sempre enfrentou. Né? A questão da importação do equipamento, a manutenção do equipamento, né? Isso sempre foi um problema. Hoje em dia, essas questões estão muito melhor equacionadas, mas o espaço para melhorar está sempre lá, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, nunca antes nesse país se investiu tanto na universidade? Isso é verdade? Olha, eu acredito que sim, porque o que se vê hoje em dia, na área de ciência e tecnologia, é inquestionável. Nós tivemos, só para te dar uma ideia de números, né? Quando você pensa na FINEP, na Financiadora de Estudos e Projetos, foi outra instituição onde eu trabalhei, que é a agência, digamos, irmã do CNPq, que apoia mais instituições, enquanto que o CNPq apoia mais o pesquisador, né, seus projetos de pesquisa. A FINEP, em final de 2002, tinha um orçamento de cerca de 350 milhões de reais. Este ano, no FNDCT, a FINEP tem 3,1 bilhões de reais. O orçamento do MCT chegou esse ano a 7,2 bilhões. E o CNPq, no ano passado, executou um orçamento de quase praticamente 1,7 bilhão de reais. Então, é um investimento muito grande. Em paralelo, você tem, por exemplo, na parte de ensino superior, a CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, que hoje em dia tem um orçamento que beira 3 bilhões de reais. E o Ministério da Educação fez um forte investimento na expansão dos campi universitários, quer dizer, realmente as universidades federais tiveram um grande aporte de recursos. Nós temos grandes desafios pela frente porque a gente precisa formar mais gente, sobretudo nas áreas tecnológicas, né? Ter mais cientistas e engenheiros que possam dar conta dos desafios que a gente vai enfrentar. Nós temos o desafio do pré-sal, nós temos o desafio de um novo paradigma na economia, né, que é o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, não adianta você ter um crescimento econômico se ele não atentar para a questão ambiental e para a questão social, que no nosso país é absolutamente essencial. Então, para isso, nós vamos precisar de mais gente qualificada. Então, houve um crescimento significativo dos recursos, né? A área de ciência, tecnologia e inovação tem se beneficiado desse aporte e está se procurando cada vez mais dar uma certa regularidade a esse financiamento, mas nós temos um grande desafio pela frente, cuja raiz, no final das contas, está na educação. Nós precisamos formar mais gente, isso tem que vir desde lá do começo. Quer dizer, é incrível que a educação no nosso país, ela discrimina, né, aos 3 anos de idade. Então, se você não tiver uma educação adequada desde a primeira infância, você está com o seu futuro comprometido. E o CNPq, por exemplo, procura incentivar os jovens das carreiras científicas, dando bolsas de iniciação científica. Existe mesmo a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que é destinada ao aluno de ensino médio. Na graduação, o programa de iniciação científica é um programa que hoje em dia já conta com algo como 45 mil bolsas,
E isso é um grande estímulo para o estudante abraçar a pesquisa e tal. Agora, como eu digo, temos um enorme desafio que é formar mais cientistas e engenheiros para dar conta do avanço tecnológico que esse país precisa e, sobretudo, o desafio de inovação. Se a gente não conseguir colocar pessoas qualificadas, né, na nossa indústria, no nosso setor de serviços, né, na parte agrícola, agropecuária, etc., pesquisa, desenvolvimento, isso é que vai tornar as nossas empresas globais, vai criar emprego, vai nos tornar mais competitivos e resultar em bem-estar social. Né? Nós tivemos um atraso muito grande nessa parte da educação, né? Isso que você está falando aí deveria ser um investimento de 50 anos atrás, né? Uma continuidade daquele governo que tinha as escolas públicas, um modelo de escolas. Né? Com certeza. De repente, a escola pública passou a ser descaracterizada e aí a educação ficou desassistida, principalmente para o pobre, né? Para a classe média, classe média baixa. Né? Sem sombra de dúvida. E aí assume um metalúrgico, uma pessoa sem uma formação acadêmica, que se vangloriza de que não lê livros, que não tem saco de ler livro, que não precisa do diploma para ser presidente, não precisou de diploma para ser presidente, que antecedeu um doutor, né, no caso Fernando Henrique, e que está fazendo uma demonstração de aplicação na educação, que é um exemplo, um modelo para o próprio Fernando Henrique, e agora nessa disputa entre a Dilma e o José Serra, o que se questiona é isso, né? Se vai haver um retrocesso na produção científica, na educação por causa da política neoliberal do José Serra, ou se vai haver um incremento maior na política de educação de pesquisa com a Dilma. É nisso que nós estamos discutindo ou vamos votar nisso? Olha, na realidade eu acho que qualquer que seja o candidato que venha a se eleger, né, ele vai ter que assumir compromissos com o eleitorado. No que diz respeito à educação, isso tem que ser um compromisso muito firme, porque eu acho que cada vez mais a sociedade brasileira está convencida de que o segredo é realmente um povo educado, é a forma que nós temos de progredir. Né? Então, a minha esperança é que os avanços que a gente tem obtido, e se por um lado o atual presidente não tem um diploma, ele deu mostras pelas suas ações de que ele efetivamente valoriza o diploma, né? Ao apoiar as universidades, ao procurar dar mais oportunidades, né, para que as pessoas se qualifiquem, né, estudem e participem. Né? É uma contradição, né? E isso aí é realmente o que conta para a gente é a ação. No que diz respeito à ação, esse governo teve ações muito concretas que beneficiaram o setor da educação. Nós temos, como você disse anteriormente, um desafio muito grande que tem a ver com o fato que a nossa educação é fundamental e o ensino médio, né, eles já houve uma universalização, mas a qualidade deixa muito a desejar. Nós vemos isso nos testes que são feitos, né, que o país aparece mal, quer dizer, a qualidade do ensino, né, ainda deixa muito a desejar. Então o compromisso que qualquer candidato deveria ter, né, para o futuro é de melhorar significativamente a qualidade da nossa educação, ampliar as oportunidades para que os nossos estudantes, né, se formem, né, e se formem com qualidade e em números bastante maiores do que os que hoje em dia a gente consegue formar, apesar de nós já estarmos formando 11 mil doutores por ano, 36 mil mestres, né? Mas se você olhar, a educação brasileira ainda é um funil. Então, esse investimento em educação, como você disse, se feito 50 anos atrás, né, nós provavelmente estaríamos numa situação semelhante ao que aconteceu com a Coreia, que fez um investimento vigoroso durante 20 anos, e em 20 anos conseguiu que talvez o continente europeu levou 100 anos para obter. O fato concreto é que esse investimento é crucial. Sem ele, nós não vamos ter ciência, não vamos ter tecnologia, não vamos ter inovação. E quem vier por aí
vai ter que, de certa forma, assumir com a sociedade, até para se eleger, né, um compromisso muito firme com a educação. Eu espero que o eleitorado brasileiro, né, venha a exigir isso. E, no fundo, em breve, nós vamos ter, no final de maio, uma Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde várias dessas questões vão ser abordadas, e a ideia é exatamente isso, obter um compromisso da sociedade brasileira com uma política de Estado para essa área, para a ciência, para a tecnologia e para a inovação, política de Estado que, obviamente, pressupõe uma educação de qualidade em todos os níveis. Sem o que não adianta querer falar. Quando você fala em sociedade, você está falando em que nível de sociedade? Eu estou falando em todos os níveis. É preciso que o cidadão comum, né, o cidadão na rua, perceba que se hoje em dia o país tem, por exemplo, autossuficiência em petróleo, isso se deveu ao fato de que houve um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de petróleo, capitaneado pelo CENPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras, envolvendo um leque enorme de universidades e centros de pesquisa, que nos levou, hoje em dia, a termos condições de enfrentar, por exemplo, esse desafio de pré-sal. A mesma coisa aconteceu no setor aeronáutico, quando, a partir do ITA, do Instituto Tecnológico, né, de Aeronáutica, nós conseguimos formar gente que foi capaz de produzir aviões, né, brasileiros. No setor agrário, onde foi muito importante a participação, né, da Embrapa, né, em processos que nos economizam bilhões de dólares, né, e que tornaram a nossa agropecuária bastante forte, responsável por 40% da nossa pauta de exportações. Então, o cidadão comum ele tem que, de alguma forma, ter consciência de que o país precisa ter uma ciência forte, tem que ter tecnologia, tem que ter inovação, e que esse é o caminho. E só se você conseguir convencer todos esses setores, estou falando aqui do setor empresarial, do setor acadêmico, que obviamente já é convencido quase que por definição, certo? De autoridades governamentais, de organizações não governamentais, de movimentos sociais, em suma, todo o tecido social tem que ter muito claro que se nós não tivermos um compromisso com uma política de Estado para essa área, para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, falar em desenvolvimento sustentável é algo que não se sustenta. É verdade. Agora me diga uma coisa, ultimamente você esteve em Copenhague numa conferência sobre meio ambiente, né? Há uma relação do CNPq com o meio ambiente, com a autossustentabilidade? Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, isso aí é até um grande desafio para o CNPq, porque o CNPq começa a ter que lidar com áreas interdisciplinares. Hoje em dia já se fala, por exemplo, na questão de energia ou na questão de clima. São áreas interdisciplinares que envolvem pesquisadores com as mais diversas formações. O CNPq precisa dar uma resposta a isso, né? A gente precisa, obviamente, apoiar essas iniciativas, né? Apoiar gente que estuda clima, apoiar gente que estuda energias renováveis, está certo? Porque a gente tem claro que o mundo está numa fase de transição, né? Não se pode mais pensar em economia, né, sem imaginar alternativas para combustíveis fósseis, né? Porque o planeta demanda isso, tá certo? Então, no caso, o CNPq procura apoiar, né, essas áreas, e isso é algo que nós vamos ter que enfrentar, encontrar uma formulação, né, ou melhor dizendo, até uma remodelação, né, das nossas áreas, de tal maneira a acomodar, né, áreas interdisciplinares que hoje em dia passaram a ser o foco de atenção. Eu te dou exemplo, falei em energia e clima, mas você tem biotecnologia, que é uma coisa extremamente abrangente, você tem nanotecnologia, de novo, tecnologias de informação e comunicação, são áreas estratégicas importantes, a parte espacial, a parte nuclear. O CNPq tem que atentar para a formação de gente nessas áreas, para apoiar projetos nessas áreas, e nós ainda não temos a estrutura mais adequada para fazer isso. Isso vai requerer mudanças, né? E é nisso que a gente está começando a pensar, a se mover nessa direção. E esperamos, em breve, poder fazer um redesenho que dê respostas mais eficientes para isso. O senador Cristóvão Buarque, na semana passada, no plenário lá do Senado, ele
fez um questionamento com relação à política governamental de se pensar para os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, e na opinião dele, o país deveria pensar para os próximos 50 anos, para os próximos 100 anos. Ele, na interpretação que ele deu, ele estava achando que daqui a 10 anos o Brasil não existiria mais, porque os projetos são feitos isso. Ele estava se referindo à hidrelétrica de Belo Monte, né, que é uma proposta altamente perniciosa para o meio ambiente, né. Existe um questionamento enorme com relação àquela realização daquela obra, além de outros envolvimentos com relação a finanças, a financeiro, enfim, de outras coisas, mas o meio ambiente está sendo muito questionado, porque serão quase 600 mil campos de futebol que serão inundados ali de áreas indígenas, né? E é um projeto para daqui a 10 anos. Né? E aí ele perguntava, e daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, o que você acha que o Brasil, que o mundo vai se mover daqui a 50 anos? Olha, é muito difícil. Eu já tive experiências no passado de se imaginar, digamos, uma certa futurologia. Eu me lembro até que havia um cientista americano muito conhecido, né, por esses exercícios de futurologia. É muito difícil fazer uma previsão, obviamente isso não nos exime de imaginar cenários, né? E existem já instituições, por exemplo, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia tem um órgão, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, que é uma organização social que foi criada com essa finalidade. É uma finalidade de certa forma, descortinar os diversos cenários que a gente tem pela frente. A proposta dessa conferência que eu me referia é de pensar uma política para os próximos 10 anos, certo? Eu não sei se pensar daqui a 50 anos faz muito sentido, digamos, a não ser em termos de exercícios em que você propõe diversos cenários e procura, digamos, explorar, né, as probabilidades de cada um deles. Agora, pensar os próximos 10 anos, com certeza é algo que a gente tem que fazer, não se pode ficar funcionando na base do improviso. Então, eu dou um exemplo concreto. Nós nunca tivemos um plano de ciência e tecnologia, um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação, né? E o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, propôs um plano em 2007, período 2007-2010, um plano de 4 anos. Bom, para quem no passado nunca teve planejamento, um plano assim de um médio prazo, digamos assim, ou se quiser curto, porque afinal de contas é um quadriênio, né, que é um governo, né, o tempo de um governo, né, é claro que isso é muito bem-vindo. Agora nós estamos dando um próximo passo, que é já tentar pensar no horizonte dos próximos 10 anos, daqui a 2022, que vai ser a data do bicentenário da independência. Então eu acho que a gente tem que evoluir efetivamente para pensar o futuro do país. Agora, esse pensar o futuro não pode ser um exercício desconectado de realidades que, digamos, hoje em dia a gente já mais ou menos começa a ver. Mas ele, inclusive, no discurso dele, ele citou que deveria haver um estudo de não só oferecer energia, de gerar energia, mas um projeto para economizar energia. Sem dúvida alguma, isso é muito importante. Eu acho que a questão da energia é um problema para todo mundo, tá certo? Então, certamente existem preocupações ambientais que são determinantes, tá certo? Existem preocupações que têm a ver com estoques, né? Você precisa se preocupar de onde você vai tirar essa energia de uma forma que não seja detrimental para o planeta. Certo? Então essa é uma questão absolutamente crucial. Eu acho que a questão da conservação, né, de energia, né, de procurar formas inteligentes de utilização de energia, ela já está colocada. Eu acho que hoje em dia está todo mundo pensando em prédios inteligentes, em suma, em uso racional de energia, em substituição de fontes poluentes por fontes renováveis. Tudo isso está na agenda. E sem sombra de dúvida a gente tem que olhar para o futuro nessa direção, porque o nosso compromisso é legar para as futuras gerações um planeta
habitável, né? Onde você tenha um meio ambiente preservado, sem que você abra mão de utilizar esse meio ambiente. Por exemplo, a biodiversidade brasileira, na Amazônia, que é uma fantástica riqueza que nós temos, ela obviamente precisa ser, com muita ciência e muita tecnologia, colocada a serviço da nossa população, do bem-estar social, etc. Agora, isso feito de uma forma sustentável, de maneira a preservá-la. Ninguém quer, seria absolutamente inadequado, né, você buscar formas de exploração predatórias, né? Então, aí é que eu acho que entra a questão da ciência, a questão da tecnologia, a questão da inovação. Nós não vamos conseguir fazer progresso se não houver um forte investimento em ciência, em tecnologia, em inovação, que é o conhecimento que vai fazer a diferença. É o conhecimento que vai mudar a situação que nós temos hoje em dia. Então o senador está correto em afirmar que a questão da conservação é muito importante, está correto em afirmar que temos que planejar o futuro, tá certo? Agora, esse planejamento tem que ser um planejamento baseado, né, digamos, em informações o mais científicas possíveis. E você sabe que no terreno da economia, né, não é muito... é um terreno tão complexo, né, que quando muito você pode falar em cenários. Eu te dou um exemplo claro, né? Ninguém foi capaz, a não ser talvez um economista, né, o Nouriel Rubini, ninguém foi capaz de prever a grande crise econômica internacional que nós tivemos há 2 anos. Né? Com toda a ciência econômica, isso foi algo que, para a maior parte dos economistas, foi extremamente surpreendente. Então isso dá para você a ideia de que, por mais que se queira, né, essa futurologia tem lá suas limitações. Você assumiu o CNPq há 2 meses atrás? 27 de janeiro. 27 de janeiro. Qual é a sua perspectiva do trabalho que você vai realizar até o final desse governo ou durante esse período? Existe um tempo razoável para você realizar algum objetivo, algum sonho profissional seu diante da presidência do CNPq? Olha, o tempo não é muito, porque obviamente eu vou estar aí 1 ano praticamente, um pouco menos, à frente do CNPq. Não se sabe o que vai acontecer. No próximo ano nós teremos um próximo governo, então o nosso compromisso digamos, tocar esse barco até o final do ano, talvez o comecinho do ano que vem. Se por um lado é pouco tempo para uma série de iniciativas se concretizarem, por outro lado, é tempo suficiente para que a gente coloque uma série de processos em marcha. Então, que tipo de processos são esses? O primeiro deles é o seguinte: nós temos que fazer uma discussão muito rápida e clara sobre de que maneira o CNPq pode ajudar nesse processo da inovação tecnológica, ou seja, levar uma cultura de inovação para a nossa sociedade, fazer com que as nossas empresas cada vez mais entendam que é preciso ter atividade de pesquisa e desenvolvimento, digamos, empregar pessoas qualificadas que possam fazer com que elas façam a transição para empresas globais, empresas que possam empregar mais gente, que tenham uma grande competitividade em nível internacional. Então, essa iniciativa já é algo que nós podemos avançar simplesmente buscando, né, harmonizar os diferentes instrumentos com os quais o CNPq já conta e que precisam também ser articulados com instrumentos que a FINEP, que é outro órgão lá do MCT, né, tem colocado à disposição, né, dessa questão da inovação. Isso é uma das coisas que a gente precisa tratar. Outra coisa é a seguinte: a nossa ciência já deu mostras de ser muito competente, mas ela precisa se internacionalizar, né? Precisa ter liderança, né, em áreas e reconhecidamente ter essa liderança admitida e aceita pelos nossos parceiros internacionais. Então, o aumento do intercâmbio, procurar trazer, obviamente, pesquisadores de outros países para que eles possam participar do nosso sistema, né? E, analogamente, fazer com que os nossos pesquisadores possam interagir de forma mais regular, com maior frequência com seus colegas no estrangeiro, é outra contribuição que a gente pode dar, né? Uma terceira contribuição que eu acho que é importante, que se pode iniciar agora, é iniciar uma grande discussão sobre a questão da avaliação. Como é que nós avaliamos a nossa ciência, né?
E como eu já te antecipei, a questão das áreas interdisciplinares, como é que nós podemos reformular, né, o CNPq e a sua estrutura de avaliação das diversas áreas para dar conta desses desafios atuais. Então só eu te citei 3 áreas de atuação em que nós podemos dar passos concretos, iniciar ações, tá certo? E uma vez essas ações iniciadas, o processo estando em curso, eu acho que nós esperamos que venhamos a ser sucedidos de novo por um pesquisador comprometido com ciência, com tecnologia, com inovação, que essas iniciativas venham. Diga uma coisa, há um questionamento muito grande por parte, inclusive, do governo, da tecnologia a ser aplicada na extração do petróleo da área do pré-sal. Isso aí precisa de uma tecnologia bem sofisticada. O CNPq vai se envolver nesse tipo da busca dessa tecnologia e dos recursos para que isso venha a acontecer em tempo hábil, para que a extração do petróleo do pré-sal não seja tão assim adiada, né? Porque nós estamos pensando que em 2020 talvez comece a ser explorado o petróleo da área do pré-sal. Isso devido à falta de tecnologia para chegar nessa área, né? Eu digo, olha, o CNPq ele não se envolve diretamente com uma busca de tecnologia. O CNPq é uma instituição de fomento que, portanto, apoia o pesquisador e os seus projetos de pesquisa. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o CNPq certamente apoiará, e apoiará da melhor forma possível, de forma buscando uma grande eficiência, as iniciativas dos vários centros de pesquisa, das universidades brasileiros que atuam nessa área. Eu dou um exemplo: a COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unicamp, existem várias instituições, a USP, aqui no Nordeste nós temos várias instituições, a própria Universidade Federal de Alagoas tem, né, pesquisa na área de petróleo e gás, Rio Grande do Norte também, ou seja, essas instituições serão, em última análise, responsáveis por responder esse desafio. Nós podemos apoiar isso. Como? Apoiando com bolsas, com auxílios, né? Buscando aprimorar a qualidade. Mas isso já chegou no CNPq? Já está chegando, com certeza. Já há algumas iniciativas concretas. Por exemplo, o CNPq tem um grande projeto, são chamados Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são enormes redes de pesquisa, né, espalhadas por todo o país, congregando várias universidades, centros de pesquisa, etc. Esses INCTs são focados em temas. Então existem vários INCTs. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Certo. É uma grande rede, né, envolvendo várias instituições dedicadas a um certo tema. Só na área de energia há cerca de 10 INCTs. Alguns deles dedicados à questão de petróleo e gás, e que obviamente vão ter que lidar com a questão do pré-sal. Nós já apoiamos essa iniciativa. Onde é que está o nosso grande desafio? Nós precisamos de gente, como eu já falei anteriormente. Certo. Mais cientistas, mais engenheiros. Existe inclusive um debate nacional com relação à falta de engenheiros, né? Isso. Está faltando engenheiros. Está faltando engenheiro, quer dizer, e faltará se a gente não conseguir dar uma resposta ágil, né, a esse problema. Essa resposta começa desde a formação básica, como eu já tive a oportunidade de mencionar. Para isso, haveria a necessidade de uma implementação na política pública das escolas técnicas. Escolas técnicas, você precisa ter, de alguma forma, mecanismos de de reverter esse quadro que existe hoje em dia, que é um quadro que leva os nossos cursos de graduação a, digamos, 69% dos egressos dos nossos cursos de graduação estão em áreas de ciências humanas e sociais. Nós não queremos, obviamente, não temos nada contra as ciências humanas e sociais, elas são importantes, só que esse tipo de perfil é um perfil inadequado. Não é isso que acontece em países industrializados. Em 2007, por exemplo, só 4,2% dos graduandos, aqueles que se graduaram, né, das universidades, estavam em áreas de engenharia. Nós precisamos mudar isso. O número precisa aumentar, o número de engenheiros, o número de cientistas de ciências naturais e ciências exatas tem que aumentar, porque eles vão ser muito necessários, e para que isso aconteça, essas carreiras têm que se tornar atraentes. Obviamente que no passado, quando o país, digamos,
não tinha uma perspectiva de desenvolvimento, a economia estagnada, não havia investimento, profissões como as engenharias tornam-se menos atraentes, primeiro porque são muito demandantes, né? É preciso uma boa formação. O estudante tem que realmente estudar para numa carreira como engenharia, que também são cursos caros, porque é preciso que haja equipamentos, laboratórios e tal. Então, isso precisa ser feito, obviamente, num cenário de desenvolvimento, em que o país acredita que vai se desenvolver, que para se desenvolver vai precisar de gente atuando na produção, certo? Claro. Então nós precisamos aí fazer um grande esforço. Eu não tenho a resposta para isso, porque em primeiro lugar precisamos dimensionar, né, qual é o tamanho desse problema, quantos engenheiros nós vamos precisar, qual o esforço terá que ser feito para formá-los. Esse dimensionamento já está ocorrendo. Por exemplo, entidades como a ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entes reguladores como a ANP, que já têm as suas estimativas para os vários setores da economia. Tal setor vai precisar de tantos mil engenheiros nos próximos anos, etc. Então, esse dimensionamento já começa a ser feito para que a gente tenha uma ideia de qual é o tamanho do problema que a gente tem nas mãos. E vamos ter que fazer um esforço com a combinação de políticas públicas, apoio da iniciativa privada, para conseguir... Você teve recentemente na Comissão de Infraestrutura. Certo. Qual é a ideia da Comissão de Infraestrutura e o que essa comissão vai produzir, tendo audiências como a sua e de outros gerentes de envolvimento na infraestrutura? Qual é a ideia da comissão? Olha, fica difícil, quer dizer, eu vou te dar uma resposta daquilo que eu entendo que seja a ideia da comissão, claro, porque obviamente como não sou do Senado, claro, né, é uma pergunta que ficaria melhor colocada para os senadores, em particular para certo. Mas você sentiu o quê? Mas o que eu senti é que há, por parte da Comissão de Infraestrutura, um esforço no sentido de fazer exatamente esse dimensionamento. E ter uma ideia de quais são as reais necessidades que o país terá em termos de infraestrutura nos próximos anos. E uma parte importante disso é recursos humanos. Quer dizer, quando se fala em infraestrutura, é claro que você pode falar, né, em recursos materiais os mais diversos, inclusive recursos financeiros serão necessários para isso, né? Você pode pensar em pontes, você pode pensar em estradas, você pode pensar em geração de energia, em hidrelétricas, em suma. Mas você tem que pensar no elemento crucial para que tudo isso funcione, que é o recurso humano. Então eu acho que a Comissão de Infraestrutura, nesse ponto, age corretamente em tentar estimar e dimensionar, né, as necessidades que o país terá em termos de recursos humanos para o seu desenvolvimento. Na sua avaliação, as informações que você levou para a comissão, elas foram recebidas de uma forma produtiva? Vai haver alguma resposta às suas informações? Olha, eu espero que sim, né? Quer dizer, eu espero que sim. As informações, seguramente, durante a sessão, eu participei de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Durante a sessão houve um enorme interesse, né, por parte dos presentes em saber mais, em ter informações qualificadas sobre o problema. Eu tive lá com éramos um total de 4 pessoas. Estava lá o ex-ministro Alceni Guerra, o empresário Pedro Vonchovski, do Grupo Ultra, o Reginaldo Arcuri, presidente da ABDI, e eu próprio representante do CNPq. As nossas informações, todas elas, mais ou menos, apontavam na mesma direção. E houve um grande interesse por parte da comissão, e que, digamos, de minha parte, eu gostaria de ver, né, que essas informações realmente sendo, em primeiro lugar, disponibilizadas, né, para o público, coisa que já em parte está sendo feita, mas levasse os nossos senadores, o nosso Congresso, a não apenas se dar conta do problema, mas a ajudar, né, tomar medidas concretas para ajudar nesse processo. Nesse processo de desenvolvimento e alavancagem dessa
política de pesquisa, de educação, o que o CNPq precisa mais do governo? Olha, o CNPq, ele teve, como eu disse, o seu orçamento aumentou bastante. Agora, há um problema que a gente enfrenta, que é o seguinte: os recursos que o CNPq hoje em dia disponibiliza, eles vêm de fontes distintas. Então, no orçamento do ano passado, por exemplo, cerca de 1 bilhão, né, foi proveniente do Tesouro. Algo como quase 500 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo composto a partir dos chamados fundos setoriais, estão ligados com diferentes setores de energia. E mais uns 200 e poucos milhões provenientes de convênios com diversas instituições, inclusive com outros ministérios. Para nós, o que seria muito importante seria um crescimento na fonte Tesouro. Quer dizer, o orçamento do CNPq proveniente do Tesouro precisaria crescer, porque esse orçamento ele não tem crescido, né, nos últimos anos. E ele é um orçamento importante porque muito da despesa do CNPq vem de gastos com bolsas. E bolsas, muitas bolsas que são despesas firmes, quer dizer, você tem que apoiar, né, um estudante com uma bolsa, se é um estudante de doutoramento, por pelo menos 4 anos. Né? Logo, são despesas que, para, digamos, a saúde financeira do CNPq seriam melhor cobertas se nós tivéssemos um aumento na nossa fonte Tesouro, obviamente mantendo também uma participação importante. Essa avaliação desses pesquisadores, como é que ela é feita para você fornecer uma bolsa para o estudante? A avaliação é sempre feita por pares. O CNPq dispõe de vários comitês assessores para as diversas áreas do conhecimento, e esses comitês assessores são comitês integrados por pesquisadores da comunidade, considerados como pesquisadores qualificados, pesquisadores de notório saber, né, que então avaliam os projetos e dão os seus pareceres. E a instituição, o CNPq, tem uma tradição, né, de estar, digamos, ter todas as suas avaliações baseadas no julgamento pelos pares. E a avaliação do custo dessa bolsa é feita por quem? A avaliação do custo da bolsa é algo que tem a ver com disponibilidade orçamentária. Então, a fixação do valor de uma bolsa é muito condicionada ao que se tem nas mãos em termos de orçamento. É claro que você sempre tem um valor considerado adequado, né? A bolsa não é um substitutivo, não é um meio de sobrevivência. Ela, na realidade, deve ser interpretada como uma indenização que o Estado faz em relação ao pesquisador ou ao estudante, né, para que ele possa se dedicar. Certo, mas na verdade é essa bolsa que vai sustentar ele no exterior, por exemplo. Sem dúvida alguma. E esse valor dá para um estudante se sustentar? Dá. Os valores de bolsa. Qual é o valor hoje de uma bolsa de um pesquisador que esteja, por exemplo, os valores, por exemplo, dos pesquisadores, das bolsas recentes, que já tem mais presentes na cabeça. Por exemplo, se você tiver uma bolsa de doutoramento ou de mestrado, um doutorado no país é uma bolsa de R$ 1.800. Uma bolsa de mestrado no país é de R$ 900. Outras bolsas, dou um exemplo, uma bolsa de pós-doutoramento isso é dinheiro 4 mil. Isso é dinheiro? Um dinheiro que não vai, quer dizer, um doutorão, uma pessoa que faça doutorado, certo? Uma bolsa de R$ 1.800, dependendo de onde viver, certamente, né, precisará complementar o seu rendimento, certo? Nós estamos tomando medidas, como essa complementação, porque a bolsa é reconhecidamente o valor de R$ 1.800. Se você vive numa cidade como Rio ou São Paulo, né, é complicado. Né? Então, o que a gente, como existem restrições orçamentárias no momento, o orçamento de 2010 foi, obviamente, decidido em 2009. Então, nós não podemos, no momento, aumentar essas bolsas. Possivelmente, no próximo ano, tentaremos fazê-lo. No entanto, estamos tomando outras medidas, a saber, permitir que o estudante possa atuar em atividades didáticas, desde que de acordo com o seu orientador, certo? Permitir que o estudante possa ter uma complementação de outras fontes. Porque antes não podia. Antes não. Ele recebia os R$ 900 e só podia ter aquela dedicação. Isso nos parecia
inadequado, inclusive, pelo seguinte, porque muitas vezes você tem uma empresa... Você passou por essa situação? Passei por essa situação. Então o que acontece? Mas a minha situação foi mais uma bolsa de mestrado, eu tive durante 2 anos, e que eu ainda vivia na casa dos pais e tal, mas quando eu fui para o exterior com uma bolsa de doutoramento, aí sim a bolsa de doutorado naquela época, eram 1.000 e poucos reais, dólares, desculpa, por mês nos Estados Unidos, era uma bolsa bastante razoável comparada com bolsas, inclusive, dos meus colegas norte-americanos, tá certo? O que não quer dizer, né, que você tenha a situação no doutorado já foi bem razoável. Na época de mestrado, como eu te disse, eu tinha uma ajuda familiar, tá certo? Hoje em dia o que a gente quer é facilitar a vida para que o estudante possa, não se veja privado, inclusive de algo que é importante para ele. Por que nós vamos impedir que um estudante de doutorado ou de mestrado possa exercer atividades didáticas que a gente sabe que são importantes para a formação dele? Por que eu vou impedir que um estudante de mestrado ou doutorado, que, por exemplo, está fazendo um trabalho que seja de interesse, né, ou para uma empresa, ou para algum instituto, uma fundação, né, que esses novos atores aportem recursos e complementem o rendimento desse estudante, certo? Aportem para que ele tenha um rendimento melhor. Então isso é o que nós podemos fazer agora, estamos tentando fazer. O que não, obviamente, quer dizer que a gente não vai continuar lutando para aumentar esses valores, porque isso faz parte de uma política. Se a gente quer atrair gente para a área de ciência e tecnologia, nós, obviamente, precisamos dar condições mais atraentes, certo? E se nós não conseguimos fazer isso apenas com dinheiro governamental, vamos tentar, obviamente, buscar outros atores. Seria uma outra vertente do que eu ia perguntar com relação a isso. O CNPq não teria a possibilidade de fazer reuniões com grandes empresas nacionais para que aporte recursos para o CNPq, destinar, inclusive para técnico, para as próprias indústrias e empresas? Sem dúvida alguma. Essa ideia é uma ideia excelente. Nós já estamos tomando as primeiras providências nesse sentido. Como eu te disse, essa questão da inovação, nós temos conversado com empresas que têm adotado práticas extremamente interessantes. Dou um exemplo concreto. A Vale do Rio Doce tem uma subsidiária, a Vale Soluções de Energia, né, que criou agora, recentemente, um curso de mestrado em turbinas a gás. E eles próprios estão bancando seus estudantes de mestrado, estão aportando recursos para a formação desses estudantes. O CNPq agora está buscando o quê? Parcerias com empresas como a Vale, tá certo? Com a Petrobras vamos buscar, digamos, iniciativas semelhantes, na linha do que você está dizendo. Nós não fizemos ainda uma grande reunião, mas estamos fazendo contatos, esses contatos já estão em curso, e vamos montar uma reunião específica do nosso Conselho Deliberativo para discutir de que forma nós podemos... Aragão, hoje nós temos o segundo milionário do mundo, né, que é o Ike Batista, que numa conversa de meia hora com a Madonna conseguiu 5 milhões de dólares para a entidade dela. Um sujeito como o Ike, um dos milionários do mundo, não seria uma pessoa a ser procurada, já que ele está tão ligado ao Lula agora, já mais de um encontro, houve vários encontros do Ike com o Lula, não seria a OGX, a LX, a ELX, as AX todas dele, procurar o Ike para aportar recursos para o CNPq? Foi bom você ter perguntado, porque na verdade nós já temos um contato com a MPX. A MPX. É uma das empresas, e possivelmente teremos outros, né? Isso a partir de houve um simpósio Academia Empresa, promovido pela Academia Brasileira de Ciências no Rio, e lá eu estava presente, houve uma exposição por parte de um representante da MPX que atua em áreas interessantes, que tem a ver com energia e também com a questão de sequestro de carbono, né? E nós já entabulamos uma conversação. Então pessoal da MPX vai estar conosco em Brasília, nós vamos estar discutindo de que formas nós vamos poder cooperar, e além disso, uma outra possibilidade é que em alguns projetos, por exemplo, há um projeto de apoio ao repatriamento de espécimes brasileiros,
de plantas que estão no Kew Gardens, em Londres, também no Museu de História Natural da França. Projetos dessa natureza podem, né, e na realidade o plano é que venham a contar com aportes de empresas que estão interessadas não apenas em patrocinar o projeto, mas também em participar da atividade de pesquisa. Então, por esse tipo de iniciativa, a gente espera atrair esses atores, né, que, de tal forma não apenas aportar recursos para esse processo, mas para que eles também se beneficiem, treinando, qualificando o pessoal, num processo que eu acho que é um círculo virtuoso. Claro, claro. Agora vamos entrar numa áreazinha para a gente terminar. Tem quanto tempo já? Falta 10 minutos. Com relação às fundações de amparo à ciência e tecnologia dos estados, o que é que o CNPq tem a ver com isso? Muito. E a aplicação de alguns recursos a essas fundações desses diversos estados onde elas existem, como são administrados esses investimentos do CNPq? Bom, o CNPq tem inúmeras parcerias com as fundações de amparo à pesquisa dos vários estados. O programa dos INCTs que eu mencionei, dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, isso é um programa que ele abrange 122, no momento, 122 institutos, um investimento total de cerca de 600 milhões de reais por 3 anos, e desses 600 milhões, mais de 200 milhões são aportes das fundações de amparo à pesquisa. Outros programas como o PRONEX, o Programa de Núcleos de Excelência, são programas que também, recursos do CNPq e recursos das fundações de amparo à pesquisa. Uma vez que esses recursos são decididos, né, e que há o aporte das fundações, esses projetos passam pelo procedimento normal, pelo crivo de avaliação do CNPq. Essas avaliações, em geral, são feitas em conjunto com os estados, né? Por exemplo, no caso do PRONEX, né, há comissões que avaliam como os recursos estão sendo aplicados, como é que os projetos estão evoluindo, né, e sempre com a presença do CNPq. Quer dizer, o CNPq tem a obrigação... O CNPq exige uma contrapartida do Estado? Esses projetos são projetos que têm contrapartida, sim. Em alguns casos, essas contrapartidas variam. Por exemplo, há estados, no caso de São Paulo, para cada real do CNPq, São Paulo põe R$1. Mas em outros estados, o CNPq pode colocar R$3 para R$1 do estado, dependendo. Isso como uma forma, inclusive, de você lidar com essas assimetrias regionais, né, diminuir, né, as diferenças, que é uma coisa necessária, porque havendo uma heterogeneidade, isso significa que você está se privando da possibilidade de incluir gente capacitada no processo. Então, para nós, o que interessa é que os estados cresçam e que o padrão de qualidade, né, da ciência nos diversos estados seja o mais homogêneo possível. Só uma curiosidade, quantos anos você está nessa área de física? Olha, eu me formei em 73 e me doutorei em 80. Isso tem quantos anos? 80? Isso já são 30 anos de doutorado. Nesses 30 anos, dessas pesquisas todas, desses papers todos publicados, dessas publicações todas, enfim, desse trabalho todo, na prática, o que você viu funcionar disso tudo? Depende da área. Isso depende muito da tua pergunta. Não, eu sei, mas você viu em qualquer área, alguma coisa? Ah, sim, sem dúvida. Dá um exemplo. Eu já te dei um exemplo concreto. Tudo que se fez na área de prospecção em águas profundas de petróleo é brasileiro. Ou seja, o Brasil venceu o desafio de extrair petróleo a quase 3 mil metros de profundidade. O Brasil fez um avião, ou mais de um avião, na realidade, Embraer, né? Embraer 145. Mas a Embraer não conseguiu ir para frente, né? Hoje é quase... Hoje não é mais empresa líder mas não até é 100 mais lugares. Nacional, é multinacional agora. Olha, ela continua a ser uma empresa, ela é uma empresa privada, não é? E com capitais nacionais, e que teve no seu desenvolvimento um importante aporte do governo, né, até um determinado ponto. Quer dizer, o sucesso da Embraer vem daquele investimento inicial. Mas você tem outros exemplos muito claros. Tome a Embrapa. Toda a parte toda a soja brasileira se beneficia do fato da Embrapa ter desenvolvido aqui, o grupo da Joana Dobereiner, por exemplo, né,
um processo de fixação de nitrogênio nas plantas que economiza uma grande quantidade de fertilizantes, o que representa economia para o país em termos de economia de importações, que nós teremos que fazer, é benéfico para o meio ambiente, porque os fertilizantes todos contêm nitrogênio, né, e o nitrogênio forma óxido nitroso, isso é um gás de efeito estufa com um fator de 300 em relação ao... Você acredita nesse efeito estufa? Sem sombra de dúvida, quer dizer, toda a evidência... Não, existem, olha, e tem mais, eu estou bastante amparado nisso, porque a Associação Americana de Física reiterou a sua Mas existe posição. Um questionamento que contradiz isso, dizendo que o planeta não está esquentando, está esfriando. Não, isso aí, todas as evidências que a gente tem... Mas você sabe que tem há uma corrente que nega isso, e a questão, eu acho que a questão é muito mais de saber qual é a origem. O aumento de temperatura é um aumento que isso aí pode ser constatado por diversas indicações. Tem gente que questiona o fato desse aumento ser creditado a fatores antropogênicos, ou seja, ao homem, a presença do homem, né? Então existe uma corrente que diz, não, isso aí teria acontecido, é uma flutuação natural. No entanto, o somatório de evidências que a gente tem hoje em dia, na minha avaliação, e em particular na avaliação de algumas associações científicas que eu reputo como muito sérias, né? Quer dizer, vai no sentido de dizer, olha, realmente há um efeito de aumento de temperatura, né? Um aquecimento global, que é preciso limitar, né? A gente precisa tomar providências, buscando alternativas a combustíveis fósseis, etc., para limitar isso aí. E acredita-se que esse crescimento, a necessidade de limitá-lo, né, ou a possibilidade de limitá-lo, vem dessa ideia de que realmente é a atuação do homem que tem sido responsável por um aumento, digamos, fora da curva. Certo. Então, o que eu posso te dizer é que eu não sou dos céticos, eu estou no grupo que acredita que há efetivamente um problema e que a gente precisa, até por uma questão de atitude, né? Vamos que todas essas indicações, né, a gente conseguisse demonstrar que elas são incorretas, tá certo? Ainda assim, né, é algo extremamente benéfico para o planeta que você utilize menos combustíveis fósseis. Ainda assim, é muito benéfico para o planeta que você não tenha queimadas, né? Que você não acabe com a sua biodiversidade, né? Que você tenha práticas conservacionistas, como você mesmo trouxe aqui, né, no discurso lá do senador Cristóvão Buarque, apontando para a necessidade de se economizar energia, ou seja, utilizar os recursos do planeta de uma forma mais eficiente, menos predatória, né, com maior respeito, né, ao próprio planeta. E quando eu falo no planeta, eu não falo só do meio ambiente, eu falo do meio ambiente das pessoas que estão ali, quer dizer, da população e, obviamente, do reino animal. Quer dizer, esse tipo de atitude é uma atitude correta, me parece, né? É a atitude que procura evitar o desperdício, que procura estar atenta, né, à preservação da biodiversidade, atitude que pretende buscar formas mais inteligentes, né, para o nosso consumo energético e também acabar com esse consumismo desenfreado, né, que em última análise acaba se refletindo na demanda. Me diga uma coisa, Aragão, você como cidadão, como professor, como cientista e como agora presidente do CNPq, você tem a mesma opinião formada sobre a necessidade efetiva da construção da hidrelétrica de Novo Mundo? De Belo Monte. Belo Monte. De Belo Monte? Olha, a construção... Eu não sou um especialista em questões energéticas, tá certo? Não sou especialista em questões energéticas. Eu acho... Você lê o jornal, o que é que você está... O que eu posso te dizer é que eu acho que as hidrelétricas... Bom, aí há técnicos que fazem reparos a diferentes correntes sobre se tecnicamente essa é a melhor solução ou se não é a melhor solução. Porque tem como é que é a energia... Eólica, isso. Tem a solar, isso. Tem uma porrada de fontes energéticas. Mas energia hidrelétrica, né, que não precisa efetivamente de você
devastar uma área de floresta amazônica. De novo, eu acho que a questão ambiental, Belo Monte é uma usina que está sendo construída e que seguramente, né, as considerações ambientais têm que ser levadas em consideração. Isso não resta a menor dúvida. Esse processo está em curso. Há muita gente que critica, né, há muitas críticas. E eu te confesso que eu não sou especialista na matéria, eu não posso... Mas você como cidadão é a favor ou contra? Para mim, eu acho que uma hidrelétrica é necessária, é uma forma... Certo. O país precisa de energia, talvez é muito melhor você ter uma hidrelétrica do que você ter uma termoelétrica, isso não resta a menor dúvida. O país precisará na sua matriz energética, ela precisa ser ampliada, isso não resta também nenhuma dúvida, tá certo? Belo Monte é uma usina que vem sendo planejada há algum tempo, há 30 anos, tá certo? E eu acho que é bem-vindo, né, para o país, é uma iniciativa bem-vinda que você tenha uma ampliação da sua matriz energética. E o esforço que tem que ser feito é no sentido de minimizar os custos ambientais, tá certo? Agora, a opção de hidrelétricas, ela vai se esgotar, né? Isso não também... Exatamente por essas questões. Mas que é outro questionamento também que o governo faz, que nós estamos usando apenas quase menos de 10% do que a gente pode usar em hidrelétrica no Brasil. Talvez seja o país do mundo que tenha mais possibilidade de gerar energia através de verdade, mas de novo você trouxe a questão. Aí entra um balanço delicado, não é? Ninguém, quer dizer, fazer uma hidrelétrica significa você ter, né, uma quantidade enorme de terra que vai ser tomada por uma represa, né, isso com um custo ambiental. Então aí essa contabilidade precisa ser feita, nós precisamos saber, né, quer dizer, no momento essa represa é uma realidade, ela está aí. Eu acho que é um processo... Não, pela opinião do presidente, ele faz de qualquer maneira. Pois é. Então, até tirando dinheiro do bolso. Essa questão, dele e do filho. Digamos, o que a gente tem que pensar daqui para frente é o seguinte: qual é a melhor solução para que a gente possa ampliar a nossa matriz energética, mas ao mesmo tempo que você pensa nessa ampliação, pensar na questão da conservação. Nós não podemos pensar em ampliação indefinida. Precisa atuar de forma mais responsável, né? Usando, digamos, a questão da conservação energética tem que ser um elemento nesse problema. Um caminho, né, importante. Agora, como você mesmo mencionou, há outras alternativas. Nós temos energia nuclear, que é uma alternativa, nós temos energia possivelmente eólica, a questão da energia solar. Todas essas alternativas, as chamadas fontes renováveis, têm que ser buscadas. Uma outra questão que também não tem nada a ver com a discussão é que a utilização do dinheiro de fundos de pensões estatais para a construção da hidrelétrica e no leilão oferecendo um preço muito abaixo do valor real do quilowatt-hora da energia, é uma ameaça enorme para esses fundos de pensões, que o dinheiro não é do Estado, são dos pensionistas, e esse dinheiro está sendo usado como fosse do Estado, e o Estado está investindo mal o dinheiro do pensionista. De novo, que pode ser no futuro a desgraça de um monte de gente que investiu dezenas de anos de trabalho em empresas estatais e que tiveram seu dinheiro indo por água abaixo. No caso de Belo Monte, o custo hora, o custo do quilowatt é $100. O leilão aprovou 68. Quer dizer, você já vai oferecer uma energia abaixo do custo real, né, dando prejuízo para quem está investindo na obra. E quem está investindo na obra é o BNDES através de fundos de pensão. Isso é um negócio maluco, doidado. Vai acabar com a credibilidade dos fundos de pensão. Você faz parte de algum fundo de pensão? Eu faço parte de algum fundo de pensão? Que eu saiba, não. Não, então por isso que você está tranquilo, né? Olha, o dia de novo, né? questões como Belo Monte,
a engenharia, toda essa engenharia. Eu realmente, como presidente do CNPq e como pesquisador de uma área agora, de física, com certeza eu não sou o especialista indicado para falar nisso. Eu sei, mas se você não quer falar é uma coisa, mas vem um americano, como aquele diretor daquele filme, Avatar, né? O Avatar aqui, para fazer um protesto contra a criação do Belo Monte. Você como cidadão, nem como presidente do CNPq, eu como cidadão, qualquer pessoa pode dar uma opinião e chegar a uma conclusão de que está havendo alguma coisa de errado nessa construção. Olha, eu não daria esse salto que você está dando. Quer dizer, o caso se a cada diretor de cinema que vier aqui para protestar sobre isso ou sobre aquilo, a gente fizer, em suma, claro, como a presença aqui do diretor do Avatar, seguramente há outras pessoas, quer dizer, que têm uma opinião diferente, claro. Tá certo? O que eu acho que a gente tem que fazer é procurar se certificar de que as informações de que a gente dispõe, né, são as mais corretas, são as mais confiáveis, que as estimativas são as mais confiáveis. E nem sempre eu tenho certeza de que isso está disponível. Eu vou lhe dar um exemplo muito concreto. Houve há 2 anos, 3 anos, uma enorme campanha internacional contra biocombustíveis. Né? Falava-se que o biocombustível era responsável pelo crescimento, né, no preço dos alimentos, das commodities alimentares no mundo inteiro. Né? Acreditava-se ao biocombustível, a expansão, digamos, agrária provocada por biocombustíveis, uma série de problemas aí que, na verdade, não se justificaram. Enorme campanha, com muita gente, eu não sei se diretores de cinema ou o que for, mas muita gente que se debruçou do problema e dizia que nós temos que fazer alguma coisa para impedir, responsabilizando, por exemplo, biocombustível pelo fato das pessoas não poderem comer, não terem alimentos, etc. Isso era absolutamente falso. Por quê? Porque ficou comprovado que como 1/3 do preço de uma commodity alimentar decorrente de quê? De logística, de petróleo, de combustível fóssil, quando o preço do petróleo caiu de $150 o barril para 1/3, né, o preço das commodities alimentares caiu também. Agora, só para a gente encerrar, você lembrou agora que aqui mesmo em Alagoas houve o fracasso da extração do óleo da mamona, né? Vários lavradores, pessoas, pequenos proprietários de terra, investiram também dinheiro e ficaram devendo ao Banco do Nordeste e investimentos de alguns órgãos governamentais que foram por água abaixo na exploração da mamona como uma produção do combustível. Né? Para o biodiesel. O biodiesel. O biodiesel de mamona. O negócio de mamona, esquecer. Inclusive aqui no interior tem um lugar que é uma placa só. E ali naquela placa fala em alguns milhões de reais investidos no projeto da mamona como um produtor de biocombustível, que não deu certo. Aqui é uma distinção que precisa ser feita, porque biocombustível abarca várias coisas. Dentre elas, você tem o bioetanol, e o bioetanol de cana-de-açúcar, por exemplo, no caso brasileiro, é um grande sucesso. Tem o do milho? O do milho não é a mesma coisa. Em termos dos vários indicadores, por exemplo, emissão de gases de efeito estufa, ou no balanço energético, o bioetanol de cana-de-açúcar é muito superior. Agora está se falando em produção de bioetanol a partir de lignocelulose, que vai ser um processo que é chamado de segunda geração, que vai permitir que muito mais gente possa produzir bioetanol. O biodiesel é uma coisa bastante distinta e que ainda apresenta problemas tecnológicos não completamente resolvidos. Porque biodiesel pode ser feito de mamona, pode ser feito até de óleo, consumido em McDonald's, por exemplo, em óleo de fritura, lixo, quer dizer, ou seja, resíduos de diferentes tipos, né, gorduras e tal, podem ser utilizados para fazer biodiesel. E o biodiesel ele é diferente de bioetanol. O bioetanol é um composto bem caracterizado. O biodiesel tem até problemas de caracterização. Então ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento,
Mas você já nota que, por exemplo, a própria Petrobras já usa um percentual, né, de biodiesel no seu diesel. E há iniciativas interessantes, como essa que eu mencionei da Vale Soluções de Energia, que no momento estão procurando substituir o diesel por bioetanol. Né? Mais adiante eu não sei, é impossível no momento, eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, dizer para onde vai, digamos, a questão do biodiesel. Né? Mas sei que existem problemas ainda, a diferença do que ocorre com o bioetanol, de maneira que toda nova tecnologia, né, ela, ao surgir, ela passa por um período em que ou ela se firma e vinga, né, ou muitas vezes tem que ser modificada substancialmente para ter uma maior utilização. Eu não sei ainda no momento se posso te garantir que ainda biodiesel é algo que está em uma fase bastante experimental se comparado com o bioetanol. Vamos agradecer ao Geraldo Barbosa aí, que saiu de casa agora para dar essa oportunidade de eu entrevistar o presidente do CNPq e desejar a você, Aragão, o maior sucesso. Muito obrigado. Durante essa sua gestão, e tomara que a sua candidata ou o seu candidato, é candidato ou candidato você? Você tem candidato ou candidata? Eu tenho esperança de que no futuro o país venha a ser governado por gente com bom compromisso com a ciência, com a tecnologia e com a inovação. Agora, você ficou em cima do muro. Não, eu... Você tem uma candidata ou um candidato? Você está querendo de mim uma afirmação que eu acho que não vai... O voto é secreto. Não vai eu não quero influenciar ninguém com a minha afirmação aqui. Nem quer arriscar independente, nada. Nem arriscar o pescoço. Não, o meu pescoço, eu não tenho o menor problema com o meu pescoço, que a minha função termina nesse governo. Você tem certeza disso? Olha, certeza nunca se tem de nada. Claro. Mas o meu compromisso com o ministro Sérgio Rezende é justamente de chegar até o final do governo tentando fazer o melhor pelo CNPq. Com relação a declarações de voto, eu posso te declarar o seguinte, que o meu voto será dado para aquele candidato ou candidata que melhor, aquele candidato ou aquela candidata, né, que tiver um compromisso firme, né, com a ciência, com a tecnologia, com a inovação, com a educação nesse país, e que tenha clareza que nós precisamos realmente rumar para um desenvolvimento sustentável. Obrigado, cara. Foi um prazer, viu, bicho? Obrigado a você.